Vamos fazer uma análise comportamental da senhora Patrícia Rosália de Melo Araújo. Eu vou tirar o doutora, porque ela não merece ser chamada de doutora. Continuo com a mesma opinião do início desse vídeo aqui, ó. E doutora Patrícia, generalista, você é uma covarde. Você tá me escutando aí, covarde. Você não merece nenhum diploma básico de medicina. Sua covarde. Só isso que eu tenho para te resumir. Você é covarde. Uma mulher baixa e covarde. Não merece ser chamado de doutora, esse pedaço de lixo. Vamos lá. Patrícia Rosália, vou fazer uma análise comportamental aqui, tá bom? Incongruência facial de microexpressões. Sim, eu posso analisar. Eu tenho todo o direito e tenho QI e inteligência para fazer isso. Ao afirmar que empatia e geriatria são sinônimos e que todo geriatra é empático, observa-se uma expressão de sorriso facial, de expressão de sorriso social ou sorriso falso, tá? A ausência de Dutton, o sorriso não atinge os olhos, tá? O sorriso não chega, ela não sorri com os olhos. Eu dei as minhas condolências para ele. Empatia e geriatria é basicamente sinônimo. Todo geriatra é empático. O músculo orbicularis, o músculo orbicularis oculi não se contrai. Isso indica que a emoção de felicidade ou satisfação com o que está sendo dito não é genuína, mas sim uma máscara social para parecer amigável diante dos conselheiros. As minhas condolências para ele. Empatia e geriatria é basicamente sinônimo. Todo geriatra é empático. Não tem como você não ter empatia com um filho que perdeu a mãe. É o famoso sorrir com os olhos, tá? É o sorriso de desprezo, tá? Contempt. Em certos momentos, especialmente entre 0,40 e 1 minuto, há uma leve elevação unilateral do canto da boca. Na análise facial, isso é sinal clássico de desprezo ou superioridade. Empatia e geriatria é basicamente sinônimo. Todo geriatra é empático. Não tem como você não ter empatia com um filho que perdeu a mãe, independente de você ser médico ou não. Isso contradiz o conceito de empatia que essa safada fala o tempo inteiro, que ela tenta verbalizar, sugerindo que ela se sente acima da situação ou das críticas feitas por mim. E sim, eu dei as minhas condolências para ele. Análise da voz e prosódia. Variação de tom. Vamos lá. A voz dela mantém uma cadência excessivamente doce. É o Mickey, né? É o Mickey sem RQE. O que eu teria infringido seria não registrar no Conselho Regional de Medicina a questão da geriatria na minha vida. Mas você não tem. Mas eu posso falar, se o senhor quiser, sobre as consultas. Mas se eu pudesse primeiramente responder essas duas questões. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode responder essas duas perguntas. Em relação a iniciar o medicamento sem fazer exame complementar. Então, vamos lá. Quando a gente estuda geriatria, eu não sei se tem mais alguém assistindo, algum outro conselheiro, se existe alguma banca. Sou eu. E ensaiada. Mal ensaiada. Quando as pessoas mentem ou tentam performar uma emoção, como, por exemplo, compaixão, que ela tentou, independente de você ser médico ou não, independente de você ser geriatra ou não, mas para você ser geriatra e você querer cuidar de pessoas idosas, automaticamente você tem que ser um ser humano que tenha empatia. Então, eu ofereci meus sentimentos, sim, e que pena que ele não sentiu a minha empatia, mas discordo da opinião dele.
tendem a usar uma entonação ascendente no final das frases, quase como se buscassem a aprovação dos ouvintes. Olha, veja, então, tem que ir com o filho, sabe? Para você ser geriatra e você querer cuidar de pessoas idosas, automaticamente você tem que ser um ser humano que... É como assim, ó. Aqui, ó. Vamos já à velocidade da fala dela, tá? Ela fala de forma rápida e fluida sobre a teoria da empatia. Mas há pausas sutis quando precisa falar sobre o evento específico, o principal, o óbito, o homicídio da minha mãe, culposo qualificado. Isso foi uma observação da família, mas é de cunho pessoal. Enfim. Não, mas assim, eu tava de plantão. Aí, quando o meu plantão terminou, depois das 19 horas, eu vi que tinham várias ligações dele. E aí eu retornei a ligação, foi quando ele me disse que ela havia ido a óbito. E sim... Homicídio, que essa safada e a irmã dela que escapou, Mônica Simone de Mello Araújo. Isso pode indicar a carga cognitiva, o cérebro, né? Você não pode enganar. Fale para o seu cérebro, não pense sobre um elefante amarelo atrás de você. O cérebro não aceita a palavra não. Então tem que ser muito treinado para mentir. E essa mulher não é treinada nem para cagar. O cérebro trabalha mais para sustentar uma narrativa fabricada do que para acessar uma memória real, aqui, no caso dela. É um trabalho absurdo que acaba explodindo no corpo. A gestualidade e o olhar, tá? Desvio do olhar, que tem pra caralho nesse vídeo. Toda hora. Mas o coração subia muito, descia muito. Nossa, na nomenclatura tem isso, né, o filho da puta? O coração sobe muito, desce muito. Você foi um anjo nas nossas vidas. Tão melhor que a mãe dele estava, graças a Deus. E não falei nada de anjo. Ela se queixou de uma dor precordial de 0 a 10, que é o parâmetro que a gente utiliza, né, para avaliar quadros álgicos. Ela referiu uma dor de 1 a 2, um desconforto que não era contínuo, era intermitente. Se não era intermitente, não tinha que passar o remédio. E ao exame clínico, como eu falei anteriormente, ela apresentava um ritmo cardíaco bem irregular, a frequência subia muito, descia muito, subia muito, subia muito, descia muito, subia muito, subia muito, descia muito, subia muito, subia muito, descia muito, subia muito. A velocidade de fala, ela fala de forma rápida e fluida sobre a teoria da empatia, mas há pausas sutis quando precisa falar sobre o evento específico, o óbito. Isso pode indicar carga cognitiva, o cérebro trabalhando, mas para sustentar uma narrativa fabricada de que para acessar uma memória real, fica entrando em conflito e o corpo, ela já é bizarra, virou um circo de horror isso. Gestualidade e olhar, desvio de olhar em vários momentos, ela fecha os olhos por um tempo, enquanto fala, tá? Esse comportamento é conhecido como bloqueio visual, ou olhar para cima, olha muito para cima. Subia muito, descia muito, subia muito. Né? O coração subia muito, descia muito. A frequência subia muito, descia muito, subia muito. A frequência subia muito, descia muito, subia muito. É uma tentativa consciente do cérebro de se distanciar da realidade ou da mentira que está sendo contada. Inclinação da cabeça. Para você ser geriatra e você querer cuidar de pessoas idosas, automaticamente você tem que ser um ser humano que tem... A análise sugere que a fala da médica é altamente intelectualizada e desprovida de base emocional e real. Eu coloquei intelectualizada porque ela pega trechos de leis, de coisas, e ela recorta e coloca, porque de intelectual ela não tem porra nenhuma. Nada. A análise sugere que a fala da médica... Generalização, olha só, vamos lá. Ela generaliza com a defesa, ela foge do fato concreto. O que aconteceu com a minha mãe? A primeira pergunta, como é que se deu o contato da família de Dona Márcia com a senhora? Foi através do quê? Qual o motivo da consulta e o que a senhora identificou nos atendimentos que a senhora fez? Bem, eu confesso que eu tinha me preparado somente para responder as duas perguntas
que eu recebi. Quais foram? Foram em relação a. Só um minuto. Pelo exposto, pugno pela abertura de competente processo em desfavor da doutora Patrícia, por iniciar a medicação de forma complementar sem utilizar método diagnóstico, e o outro artigo que eu teria infringido seria não registrar no Conselho Regional de Medicina a questão da geriatria na minha vida. Para um conceito abstrato, geriatras são empáticos. Isso é uma técnica de manipulação narrativa para evitar a culpa, e o conselheiro sabe. Empatia e geriatria é basicamente sinônimo. Todo geriatra é empático. O CREMES tentou proteger ela, porque ela não deixa de ser uma ativa, ela tem um CRM básico de generalista. O CREMES protege o médico, mas ela dificultava o tempo todo. Eu confesso que eu tinha me preparado somente para responder as duas perguntas que eu recebi. Mas se eu pudesse primeiramente responder essas duas questões, pode ser? Pode responder essas duas perguntas. Então, em relação a iniciar o medicamento sem fazer exame complementar. Então, vamos lá. Quando a gente estuda geriatria, eu não sei se tem mais alguém assistindo, algum outro conselheiro, se existe alguma banca. Não, sou eu. Então, quando a gente estuda geriatria, a gente estuda todos os órgãos e sistemas e todas as doenças comuns nessa faixa etária. Então, a gente estuda cardiologia no idoso, gastroenterologia no idoso, psiquiatria no idoso, doenças renais no idoso. Então, quando você atende um idoso com uma doença gástrica, por exemplo, você não precisa ser um gastroenterologista para cuidar daquele idoso. Então, se é um idoso que tem uma artrose, por exemplo, um geriatra ele é capacitado para tratar uma artrose. Ele não precisa ser um ortopedista, porque durante os estudos de geriatria, a gente estuda as doenças articulares. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu não precisaria ter... Aqui, meu amor. Fui formado pela FJ. Ou a prova de título, que eu também não tenho, porque para se inscrever, você não consegue nem se inscrever na prova de título, porque você tem que mostrar que fez residência. E não importa se você tenha mestrado na França, doutorado na Suíça, pós-doutorado na Inglaterra, não importa se você é professor universitário, se você não tiver residência. Eu fiz cursos tanto pela SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria, como pela SBGG Seção Rio de Janeiro. Fiz cursos sobre demência, fiz cursos de avaliação de métodos de imagem em geriatria, cursos de doenças psiquiátricas em geriatria, participei de mais de um congresso de cardiogeriatria promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eu sou uma pessoa muito estudiosa, desde criança, assim, eu sempre gostei de estudar e me considero uma médica apta a cuidar de pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de... Devido ao quadro de arritmia identificado no exame físico. Tanto na frequência como no ritmo. O quê? No exame físico. Tendo deixado solicitação de exames para serem feitos a posteriori. Isso. Porque, na verdade, o eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Porque, na verdade, o eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico.
Então, naquele momento, não achei necessário. Naquele momento, naquele dia, o eletro iria só documentar o que eu tinha escutado. Então, achei melhor. Não é encenação, é meu. Eu gosto de gente, eu gosto de interagir com pessoas. Eu jamais seria, por exemplo, uma médica legista. Ou uma médica de CTI, talvez. Ele é maluca, eu gosto de queria acrescentar essa questão do artigo 17? Não, artigo 17 da Lei 3.268, que diz que qualquer médico pode exercer qualquer especialidade desde que se responsabilize por isso. Não, eu não vou corrigir porque esse cara sabe mais que a gente. Você manda para o artigo 17. Acabou de falar. Artigo 17 da Lei 3.268. O médico legalmente... Mas ele assume a responsabilidade. Isso. O médico legalmente inscrito pode exercer qualquer das especialidades, assumindo responsabilidade por seus atos. Isso por encerrado o presente depoimento, que vai lido e assinado pelo conselheiro instrutor. Só está de acordo com esse teor de depoimento que a gente acabou de ler? Sim, estou de acordo. Ficando só faltar eu mandar para o senhor o edital da prova de título da SBGG. Isso aí a senhora mande depois, mas eu tenho certeza, até porque eu sou muito próximo de pessoas da MB. Não vai. É possível fazer a inscrição e a prova de título em cima. A inscrição e a prova de título em cima. Mentira e omissão ou alteração. A expressão de pena que ela tenta projetar ao final do vídeo é interrompida por microexpressões de neutralidade e até um leve enfado. Veja. Então, eu ofereci meus sentimentos, sim, e que pena que ele não sentiu a minha empatia, mas discordo da opinião dele. Ok, esse é o ponto de vista. Sim. Está enfadonho para ela. Há fatores, indícios de incongruência. Se o relato da família, que sou eu, aponta para uma ligação agressiva ou técnica, como eu expliquei, abra sua mãe e me processe. O que você quer comigo? Não tenho nada para falar com você mais. Não tenho nada com isso. Eu não trabalho com emergência. Sugerindo autópsia de madrugada e o comportamento dela no vídeo é uma máscara profissional construída para o tribunal ético na hora ali. Muito mal construída, tá? Visando descredibilizar a percepção emocional minha e tornar uma coisa subjetiva, por assim dizer. Essa análise é baseada em técnica de leitura fria, tá bom? E observação de sinais não verbais comuns em contextos de interrogatório e depoimentos. Eu posso muito bem estudar isso hoje em dia, mas eu sempre joguei poker e xadrez e fui interessada pelo tema. E ao vivo, eu estava puto com ela dando, porque não era nem questão de análise. O negócio pulava. Se eu colocasse uma criança de 13 anos, ela ia notar o quanto que ela era bizarra falando. Inclusive tem na íntegra no canal aqui. Observação de sinais. Esta análise é baseada em técnicas de leitura fria e observação de sinais não verbais comuns em contexto de interrogatório e depoimento. É um recurso valioso para apontar contradições em defesa jurídica. Com base na análise técnica do vídeo, no contexto que eu forneci, aqui estão os pontos fundamentais para reforçar a tese de incongruência comportamental e falsidade ideológica no depoimento da senhora Patrícia. Não precisaria, mas eu vou colocar aqui para tornar algo... Não precisaria, mas está aí. Vamos intelectualizar, de fato, esse rumo de bosta que foi o depoimento dessa generalista. Na verdade, esse momento aqui é o momento dos depoimentos. Sim. Teremos agora um prazo para os esclarecimentos finais e depois vai ser marcada a data do julgamento. Entendi. Não, porque eu queria mandar uma cópia do edital do título de especialista da SBGG. Ela pode mandar para mim aqui no conselho. Eu estou aqui todos os dias. Aos cuidados do senhor. Pode mandar, doutor Silvio Provenzano. Sim, O cara acabou de falar que não vale nada. Vamos lá? Não dá pro cara. Posso? É loucura. Pergunta como se deu o contato com a família.
da dona Márcia responde que estava preparada somente para responder às questões concernentes aos artigos lhe imputados. Afirma que na geriatria se estuda doenças todas relacionadas, tá certo, se estuda doenças todas relacionadas ao idoso, sem que seja necessário ser especialista em cardiologia, por exemplo, fazendo com que ela seja competente para fazer análise referente a doenças cardiológicas. Expôs toda a forma de tratar o paciente conforme o protocolo. Que seguiu este protocolo, deixou pedido de exames, mas não poderia sair do atendimento sem medicar a paciente. Ressalta sua formação de 20 anos, tendo experiência para poder diagnosticar pacientes com alterações cardíacas. Afirma que não se inscreveu para fazer a prova de título porque é necessária residência médica, momento em que se decidiu pela pós-graduação em detrimento à residência. Se decidiu pela pós-graduação em detrimento à residência. Ela tinha que optar ou fazer a pós-graduação à residência. Ela, por uma questão de foro íntimo, pessoal, que não cabe aqui, ela optou pela pós-graduação e, obviamente, não pôde fazer residência. Continua no sentido de afirmar que, ao optar pela pós-graduação em geriatria, foi pelo fato de que continuaria trabalhando e estudando, algo necessário à época, já que precisava do trabalho por questões financeiras. Perguntada novamente sobre as duas consultas realizadas, responde que a primeira consulta foi basicamente uma conversa, um pouco mais demorada, dada a necessidade de conhecer a paciente. Afirma que a paciente foi medicada para artrose. A segunda consulta foi mais rápida, pois já tinha informações sobre a paciente, sendo mais prática do que a primeira. Afirma que a denunciante a chamou de anjo, que o denunciante a chamou de anjo, tendo em vista o atendimento prestado por ela e a melhora de dona Márcia. Justifica a opção pelo medicamento, pelo medicamento ritmonorme, devido ao quadro da paciente, né? Sim. De arritmia, identificada no exame físico. Isso. Devido ao quadro de arritmia identificado no exame físico. Tanto na frequência como no ritmo. O quê? Identificado no exame. O quê? No exame físico. Tendo deixado solicitação de exames para serem feitos a posteriori. Isso. Porque, na verdade, o eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Porque, na verdade, o eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Então, naquele momento, não tinha necessário. Naquele momento, naquele dia, o eletro iria só documentar o que eu tinha escutado. Então, achei melhor. A médica afirma que encontrou várias ligações do Dr. Leonardo e que, de fato, prestou condolências aos familiares e que empatia e geriatria andam de mãos dadas. Relembra o artigo 17 da Lei 3.268 sobre o exercício da medicina pelo profissional médico e sobre a especialidade, que diz que o médico pode exercer qualquer especialidade desde que seja responsável pelos seus atos. As partes presentes saem cientes do teor e da juntada da certidão de antecedentes éticos da médica Patrícia Rosália de Melo Araújo e de que poderão apresentar alegações finais no prazo de 15 dias, a começar pelo denunciante, 27 de fevereiro de 2024, 13 de março. Certo. E após a denunciada, do dia 14 de março a 29 de março, nos termos do artigo 83, parágrafo 2º do CPEP, sob pena de preclusão. Como nada mais foi dito ou perguntado, deu-se por encerrado o presente depoimento, que vai lido e assinado pelo conselheiro instrutor. Só está de acordo com esse teor de depoimento que a gente acabou de ler? Sim, estou de acordo. O desvio do foco, a falácia da generalização. Note que ela não descreve o sentimento que teve no momento da ligação. Em vez disso, ela utiliza uma generalização teórica. Empatia e geriatria são sinônimos. Aqui, ó. Empatia e geriatria é basicamente sinônimo. Todo geriatra é empático. Não tem como você não ter empatia com um filho que perdeu a mãe.
independente de você ser médico ou não, independente de você ser geriatra ou não, mas para você ser geriatra e você querer cuidar de pessoas idosas, automaticamente você tem que ser um ser humano que tenha empatia. Então, eu ofereci meus sentimentos, sim, e que pena que ele não sentiu a minha empatia, mas discordo da opinião dele. Com a vozinha de, tá? Inclinação da cabeça, ombro, né? Quase dançando ruge, a sererê, a derre, só vou supor. Não minta pra mim, tá? Agora eu vou usar, saúde, foda-se, eu vou usar. No Não Minta Pra Mim, um canal famoso no YouTube, isso é chamado de distanciamento. Ela se esconde atrás da suposta profissão para não ter que sustentar a mentira sobre o evento específico. Se ela tivesse sido empática, ela descreveria a dor do momento ali, sabe? A dor aqui, ó, ela lembraria. Você que o seu pai infartou comendo com você na mesa, pá, caiu no chão. Sua mãe no caixão. Quem você ama, sua avó, você mexendo ali, você lembra hoje quem teve um familiar no saco preto do necrotério, quando lembra, você num bar, de dia, acordando, o que acontece com você? Me fala aí, porra! Em certos segundos, especialmente por volta de 0,45, quando ela diz que todo geriatra é empático, há um leve repuxar do canto da boca. Tá aí, ó. Contra a imagem, não há argumento, não dá pra brigar com a imagem. Sinônimo, todo geriatra é empático. Isso pode ser interpretado como um sorriso de desprezo. É a satisfação interna de quem acredita que está convencendo o auditório, ou o CREMERGE, no caso, né, com um argumento bonitinho, enquanto internamente se sente superior sobre quem o acusa. O tempo inteiro ela se sente superior. Ela fez da minha mãe, de todo mundo que ela atendeu durante 2 décadas, cobaias. Bloqueio visual, tá? Ao mencionar que deu os pêsames, ela tende a fechar os olhos por mais tempo, tá? E desviar o olhar para cima. A óbito, e sim, eu dei as minhas condolências para ele. Empatia e geriatria é basicamente sinônimo. Todo geriatra é empático. O fechamento ocular prolongado é um mecanismo de defesa. O cérebro dela apaga a imagem do conselheiro, tipo, ela fecha os olhos, não tô aqui, não tô ali, e a narrativa dela sai mais forte, sustentando a mentira, reduz o estresse e sustenta uma narrativa que contradiz o fato real, a ligação ríspida, beirando a psicopatia que ela fez para mim sobre a autópsia. E ela nem falou autópsia. Abra sua mãe. Contradição narrativa versus comportamental. Se a realidade foi uma ligação de madrugada ordenando abrir um corpo e processar o que aconteceu, comportamento doce no vídeo é uma performance. E tá explícito isso. Só coloquei para... Tá explícito, nem precisaria. Olha, técnica do metaforando, outro canal famoso, tá? A voz dela mantém uma frequência linear, quase infantilizada. Eu falo isso no depoimento também. Para projetar fragilidade e bondade. No entanto, o corpo, caralho. O corpo aqui, ó. O corpo não acompanha porque é o cérebro que manda. Não há contração real da testa, de tristeza, nem dos olhos, de empatia. É uma máscara de bondade podre, aplicada sobre um discurso jurídico podre. O conselheiro estava toda hora assim, ó. CREMERGE, vão arquivar? A réu Patrícia, hoje acusada por homicídio culposo qualificado da senhora Márcia Maria Mendes Carneiro, tá? Utiliza uma estratégia de despersonalização, o que era esperado. Ao ser questionada sobre a falta de humanidade comigo, com a família, ela responde com conceitos acadêmicos de geriatria, evadindo-se da responsabilidade do trato direto. Suas microexpressões de sorriso, que me irritaram o tempo inteiro, essa porra, sorrisos assimétricos, revelam desprezo pela dor
que eu sinto, ou da minha família, enquanto sua fala tenta simular uma empatia que a ciência do comportamento prova ser inexistente naqueles frames que eu coloco aqui. É a Patrícia Mickey. Posso? Primeiramente, responder essas duas questões. Pode ser? Posso? Pode ser? Posso? Pode ser? Posso? Pode ser? Ah, subia muito, descia muito, subia muito, descia muito, subia muito. Você é a porra de um relógio? Que não era contínuo, era intermitente. Se não era intermitente, não tinha que passar o remédio. E ao exame clínico, como eu falei anteriormente, ela apresentava um ritmo cardíaco bem regular, a frequência subia muito, descia muito, subia muito, a frequência subia muito, descia muito, subia muito, a frequência subia muito, descia muito, subia muito. Não, na verdade, ela é uma elfa, é a elfa do ouvido do esteto. Ela consegue escutar micro-ondas. Deixado solicitação de exames para serem feitos a posteriori. Isso. Porque, na verdade, o eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Porque, na verdade, o eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Então, naquele momento, não tinha necessário. Naquele momento, naquele dia, o eletro iria só documentar o que eu tinha escutado. Puta que o pariu. Ela utiliza a estrutura do processo para tentar convencer o conselheiro de que eu estou emocionalmente instável, equivocado, enquanto ela se mantém como um profissional equilibradíssimo. Olha ela dando aula pro conselheiro, é ex-presidente do CREMERG, professor da UFRJ, tá aí, E aí ela começa, responde as duas perguntas sobre Dona Márcia, olha o que ela faz. Ela dá aula para o conselheiro. Aqui. Então, em relação a iniciar o medicamento sem fazer exame complementar, então vamos lá. Quando a gente estuda geriatria, eu não sei se tem mais alguém assistindo, algum outro conselheiro, se existe alguma banca. Sou eu. Então, quando a gente estuda geriatria, a gente estuda todos os órgãos e sistemas e todas as doenças comuns nessa faixa etária. Então, a gente estuda cardiologia no idoso, gastroenterologia no idoso, psiquiatria no idoso, doenças renais no idoso. Então, quando você atende um idoso com uma doença gástrica, por exemplo, você não precisa ser um gastroenterologista para cuidar daquele idoso. Então, se é um idoso que tem uma artrose, por exemplo, um geriatra ele é capacitado para tratar uma artrose. Ele não precisa ser um ortopedista, porque durante os estudos de geriatria a gente estuda as doenças articulares. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu não precisaria ter... Aqui, meu amor. Fui formado pela FRJ, eu sou o chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, professor de clínica médica, ex-presidente desta casa. Ela demonstra apenas a empatia cognitiva, treinada. E treinada de última hora, tá? Treinada ao modo caralho. Ela sabe o que deve ser dito para parecer humana, tá? A robozona Frankenstein, mas não sente de fato. Poderia ficar altamente imperceptível numa pessoa treinada, mas ela é bizarra. Então, vamos analisar agora a voz, tá? A voz dela ao final do vídeo mantém um tom constante, quase monocórdico. Quase monocórdico. A incongruência aqui é o seguinte, pessoal. Alguém falando sobre a morte de um paciente e a dor de um filho, que sou eu, deveria apresentar variações de frequência. Sabe? Tremor na voz, pausas para respirar. A fluidez dela indica que o discurso estava totalmente ensaiado. Para o cérebro dela, aquilo é uma transação comercial jurídica, não um evento humano. E ela está acostumada a fazer isso, tá? Amapá, todos os estados que ela passou, ela deve ter feito alguma coisa. Pacientes levaram a pior, só que ninguém foi atrás como eu. Um exemplo, era para ela ficar da mesma forma que ela ficou
no início do vídeo aqui, ó. A primeira pergunta, como é que se deu o contato da família de Dona Márcia com a senhora? Foi através do quê? Qual o motivo da consulta e o que a senhora identificou nos atendimentos que a senhora fez? Bem, eu confesso que eu tinha me preparado somente para responder as duas perguntas que eu recebi. Quais foram? Foram em relação a... Só um minuto. Pelo exposto, pugno pela abertura de competente processo em desfavor da doutora Patrícia, por iniciar a medicação de forma complementar sem utilizar método diagnóstico, e o outro artigo que eu teria infringido seria não registrar no Conselho Regional de Medicina a questão da geriatria na minha vida. Mas você não tem... Mas eu posso falar, se o senhor quiser, sobre as consultas. Quando é perguntado a ela no iniciozinho que ela... Aqui, ó. Ela peida. Por iniciar a medicação. Ela deglute. Ela gagueja. Em relação a... Isso é emoção genuína. Ó, quem tem cu tem medo. Doutora Patrícia, por iniciar a medicação de forma complementar sem utilizar método diagnóstico, e o outro artigo que eu teria infringido seria não registrar no Conselho Regional de Medicina a questão da geriatria na minha vida. Não é à toa que eu te amo. Eu espero que você esteja bem, que Deus as abençoe, e esperança é a única coisa que a gente tem que guardar no coração. Esperança e amor. Que Deus lhe pague, lhe dê em dobro. Um beijo grande, tá?